Seja muito bem-vindo, você que está aqui agora com a gente, ouvindo essa vinhetinha, esse rock and roll. Depois desse rock and roll, você sabe que vem o Sabacast, né? A gente fala sobre saúde em diversos aspectos e hoje eu trouxe um convidado muito assim, da pesada aqui para falar com a gente sobre a saúde empresarial, mas de uma forma assim muito particular. E você vai conhecer ele daqui a pouquinho. Deixa eu te dar esse recado antes. Vamos falar aqui da Clínica Saba. Aqui na clínica, né, nós temos nossa metodologia própria e nós lidamos com dores crônicas há mais de 28 anos, né? E a gente tem conseguido eliminar, né, cirurgias da vida das pessoas que muitas vezes não encontram solução pela medicina convencional. E muitos casos também, né, de pessoas que têm enxaquecas, de pessoas que têm dores irradiadas e com casos multifacetados, né? Então, se você conhece pessoas que tenham dores de estimação, né, dores crônicas, sem solução pela medicina convencional, fale com a gente na Clínica Saba, o fim das dores de estimação. Se você não segue a gente ainda, pode seguir no @clínica_Saba. Saba, você já sabe, né? Você já sabe como se escreve. S de saber, A de amor, B de bondade, H de humano e A de amizade, tá bem? Então pode seguir nas redes sociais e também no perfil do mentor, né? Que a gente mentora os profissionais da saúde, no Dr_Mário Saba, tá ok? Então vamos lá. Pessoal, eu quero receber aqui, quero agradecer a presença, né, do Pedro Marim, que é meu convidado. Pedro, satisfação te receber aqui. Obrigado aí por ter atendido, né, meu pedido, tá? Então, satisfação aí. Mário, prazer, uma honra estar aqui. Fiquei muito contente com o convite. Confesso que é a primeira vez que eu participo, então tem aquele certo nervosismo de iniciante, mas vamos bater um papo bem legal aí. É isso aí, Pedrão. E assim, né, como eu te conheci também em ambiente corporativo, você sempre foi um exemplo de pessoa, né, para mim, e também de profissional. Você atende alguns dos nossos pedidos e de parceiros nossos também. E eu fui, depois de te conhecer, você, outras pessoas, né, que também ajudaram a gente a compor o que hoje é, né, o símbolo, a marca, e até mesmo a nossa imagem enquanto companhia, enquanto instituição, na clínica, Mário Saba. Então, eu queria que a gente falasse hoje um pouco sobre a importância, né, da marca da companhia, né, que a gente chama ali de company brand, né? Agora não sei se você tem outra definição para isso. Se você tiver, por favor, agracie a gente com isso daí. E, enfim, e também se você quiser falar o que não é um company brand, fica à vontade, tá? Claro. Acho que é muito importante, todo mundo quer levar a sua empresa sempre para o próximo nível, né? E cuidar de cada detalhe dela. E você com certeza vai cuidar, fazer uma logomarca, né? Escolher uma tipologia para comunicar isso na sua empresa. Você vai definir uma série de culturas, valores, missão, né? A visão da empresa. E você tem que cuidar de tudo com muito carinho, né? Essa é a grande verdade que a gente tem que ver na empresa e, logicamente, a forma com que você faz seus trabalhos e você atende seus clientes. E há 15 anos, né, eu comecei uma empresa de brindes personalizados, chamada Astor Brindes, e esse mercado hoje de brindes, ele tem crescido muito, né? Dado a importância que as pessoas têm para com a sua marca, né? E como você vai ser lembrado depois. Então, eu costumava dizer, né, eu também passei pelo ramo publicitário, né? E o seu cartão de visita é como a pessoa vai lembrar de você depois que você virou as costas, né? Claro, também como você falou com ela, é toda uma série, né, de valores ali que ela vai guardar. Então, a gente sempre diz que o primeiro impacto é o que fica, né? Então, você tem que fazer algo muito legal. E o brinde é aquela forma de você fazer com que a pessoa continue lembrando de você depois que ela já guardou aquele cartão de visita, depois que a sua memória foi já apagando, mas se você deu algo que é bem interessante, bem marcante, ela vai estar olhando para você ou lembrando de você, né? E aí, esse mercado de brinde, ele é muito diferente do que era antigamente, há 20, 25 anos atrás, que a gente tinha aquele chaveirinho, que era um plastiquinho que abria e fechava, meio mosquete, né? Era meio que um padrãozinho, aquelas canetinhas simples, né? O mercado ele foi revolucionando muito mesmo de brindes.
Então, hoje, né, a Astor Brindes tem 15 anos de empresa, de mercado. Hoje são mais de 4 mil itens que a gente tem no portfólio. Então, é uma gama gigantesca. Então, a gente passa por caneta, pendrive, caderneta Moleskine, garrafa, sacola, fone de ouvido. E esse mercado ele foi tomando uma proporção tão gigantesca, mas tão gigantesca, que hoje a gente não tem mais somente o brinde. A gente já tem uma linha incrível de presentes. E tudo isso personalizado, com a marca da empresa ou com qualquer mensagem que a pessoa queira transmitir. Então hoje, uma pessoa, quem não gosta de ganhar presente? Essa é uma premissa básica do ser humano, todo mundo gosta de ganhar um presente. O brinde é algo mais simples, numa verba reduzida, mas que causa o mesmo impacto. Todo mundo gosta de ganhar um brinde. Se você vai numa feira e você vê que tem um stand dando brinde, você se interessa em saber o que é, pela curiosidade, mesmo que você não vai pegar. Você tem a vergonha de pegar, mas você quer saber, pô, o que eles estão dando ali? E se é algo que você quer, você realmente vai lá pegar. Ou se você ganha algo de alguém, você fica olhando. Então, assim, quanto mais você faz um trabalho bem assertivo na questão do brinde, mais tudo isso vai comunicando com a sua empresa, né? Então, hoje lá, nós fazemos um trabalho muito diferenciado de consultoria de brindes, né? Para quê? Para nós entendermos qual o brinde realmente comunica com a marca da pessoa. Para que realmente essa imagem, né, ela se perdure e a pessoa lembre da sua empresa, porque ela associou que ela ganhou um brinde que é muito interessante e faz todo sentido com a sua marca. Então, é um mercado muito legal, que está em muita expansão, muito crescimento, e as pessoas realmente têm dado cada dia mais valor. Que legal, Pedro. E você falou do ramo publicitário, né? Então, quero aproveitar aqui também para perguntar, né, quem era o Pedro Marim? Ele sempre pensou em fazer publicidade, a estar ligado nessa parte de alguma forma aí em empresas, a marcas ou não? Como é que foi isso? Foi meio que acontecendo de repente? Pode aproveitar até contar como era desde o Pedrinho Marinzinho, né? Entendi. Puxa, então aí você puxou bem Para a nas gente entender, vai. antigas. Muito legal. Na verdade, eu sempre fui um fuçador. Então eu lembro que eu passava o mês das férias escolares na casa da minha avó. E aí meus tios, né, compraram um computador. E quando eles iam trabalhar, eu ficava lá, jogando pinball, Pitfall na época, né? Era muito legal. E meu tio, ele já tinha um viés mais publicitário, né? Ele estava também estudando tudo, mas ele dominava as ferramentas. Então, às vezes ele fazia as folhinhas, né? Os catálogos minha família tem uma loja, uma rede de comércio de roupas, né? E calçados. E meu tio fazia os jornaizinhos, os panfletos com os produtos em oferta, né? E eu ficava, sentava do lado dele, ficava vendo ele mexendo no core, assim, montar todas as coisas, né? Cara, e aprendendo de ver. E aí, né, fui crescendo, fui migrando, né, trabalhando, e surgiu uma oportunidade de eu fazer um estágio numa agência de publicidade. Né? E aí eu fui fazer a entrevista, ela falou, quanto que você sabe mexer nisso? Eu falei, olha, eu sou fuçado, aprendi sozinho, eu vejo meu tio lá mexendo e eu fico acompanhando, e se eu tiver alguma coisa que eu precisar aqui, eu vou perguntar para ele. E aí consegui aquela vaga ali, né? Então trabalhei como estagiário, né? Acho que deu um ano, não sei, fui efetivado. Aí fui crescendo na empresa, né, arte finalista, virei diretor de arte, e depois acho que de uns 7 anos naquela empresa, eu fui convidado para ser sócio dela, e era jovem, cara. Olha. Eu acho que na época eu ia ter, sei lá, porque eu me tornei sócio, tinha uns 20, 22 E aí anos. você já fazia publicidade, você fazia faculdade. Isso, aí nesse meio... Começou no... Eu não fiz necessariamente publicidade, mas eu fiz artes visuais com ênfase em design na PUC. Entendi. É o filho da PUC, né? Então, Artes e design... Artes visuais com ênfase em design. Com ênfase em design. Aí sim. era um curso, ainda existe, né, de licenciatura e bacharelado. Que legal. Para entender a concepção, o conceito da arte e tudo mais, né, e fui seguindo nesse viés. E chegou em determinado momento, eu acabei saindo de lá, né. Enquanto eu estava lá, nós cuidávamos de um grupo de concessionárias, né, de moto Honda. E o dono, o proprietário, ele tinha uma série de concessionárias, eram 18 concessionárias espalhadas no estado de São Paulo. E a nossa agência, né, que a gente estava lá, era uma house, né, que falava. Era uma agência que cuidava de todas as empresas desse empresário. Ele era um empresário de muitas frentes. E nós cuidávamos de mais coisas além de somente a publicidade dos lugares, né? Então a gente cuidava do estoque de um produto ali da concessionária que chamava porta manual. Então, quando a concessionária vendia uma motocicleta, ela tinha que entregar para o cliente, né, o manual da motocicleta,
a chave reserva, a nota fiscal de compra e de venda, né? O cartão de visita do vendedor. Então era uma pastinha de couro sintético, com gravação baixo relevo, entregava. E nós éramos responsáveis de cuidar do estoque desse material. E, cara, você sabe como é qualquer empresa até hoje, isso aí faz muito mais de 15 anos, né? E o pessoal deixava para pedir a hora que já estava acabando, que abria a última caixa. E é um produto artesanal, que levava uns 30 dias para ser fabricado. E a gente tinha um fornecedor muito bom, de qualidade de produto, mas ele pecava muito na entrega. Então, além desse prazo, né, que já estava acabando, ele conseguia atrasar. Quer dizer, perigava do cara levar a moto e não levar o brindezinho. Exatamente. E qual que era o ponto negativo de tudo isso? A montadora, a Honda, descredibilizava, né, tirava uma estrela, vamos chamar assim, da concessionária, porque ela não estava fazendo um serviço 5 estrelas. E aquilo lá fazia parte de uma bela entrega. Porque é uma coisa você entregar tudo solto, o manual, a chave, né, reserva, nota depois fiscal passa na mão. aí que eu vou te dar o negocinho de alto relevo. O cara falou, pô, já tô Exatamente. levando para a primeira revisão, vou pegar o quê Se aqui, lembrava, né? depois o cara não voltava mais. Então a experiência da compra era prejudicada. Então Entendi. nós éramos responsabilizados por faltar essa mercadoria. E aí, em determinado momento, né, eu tinha um tio que tenho, né, ainda. Ele tinha uma fábrica de bolsa feminina, então ele era muito sabia, né, entendia do mercado. E eu falei, Era esse cara, mesmo tio? Era esse mesmo tio que você... Não, outro tio. Esse Ah. tinha uma fábrica de bolsa feminina. E eu falei, cara, você não consegue me ajudar? Porque a gente não acha um fornecedor disso aqui, né? Na época a internet era muito fraquinha, na época para você procurar, então você não encontrava. E você não consegue desenvolver esse produto? Então ele, no que ele conhecia lá de São Paulo, ele começou a terceirizar, encontrar os fornecedores, chegou no produto final aceitável, né? Bom, de qualidade e tudo mais. E a gente começou a fazer essa migração de produto, né? E aí, em determinado momento, aquele fornecedor continuou atrasando, né? E aí ele assumiu o fornecimento desse material. Sim. Em determinado momento eu saí dessa agência, né? E aí com ele a gente falou, vamos entrar nesse negócio, vamos começar? E aí a gente comprou um maquinário para começar a fazer, né? E atendê-los. E aí deu a primeira crise lá em 2008, 2009. E aí essa concessionária que comprava, porque a gente já tinha feito um plano de negócios, que ela mesma iria se pagar, né? Cortou toda a compra daquilo lá, porque foi um recesso que teve. E aí, cara, todo mundo cortou, a gente não conseguia mais vender, ninguém estava comprando naquela época, e aí o negócio mingou, assim, vamos colocar. Aí não, importante, deixa eu só dar uma vamos pausa lá, aqui, vamos deixa lá eu só dar uma pausa aqui. Embora. Para, segura, não conta. Por quê? O que acontece? Você que está escutando a gente aqui, não sei se você é uma pessoa leiga, não é empresário, mas eu sei que tem um empresário escutando a gente aqui e tem o profissional da saúde que está se empresarizando. Então, Pedro falou aqui um momento muito crucial, do tipo, poxa, paramos de vender, não sabíamos o que ia acontecer. E o empresário, a vida do empresário, ela é muito solitária muitas vezes. E a gente quer quem tem essa solução. Então, se você está gostando desse papo aqui, já dá um like pra gente, já se inscreve no canal, curte, compartilha. Não tem nada mais sem sentido do que você gostar do papo, né? E não curtir, não se inscrever, não compartilhar, né? Então, assim, faça isso para 3, 4, 5 pessoas já é o suficiente para realmente falar, olha que papo legal, olha se você está precisando escutar isso daqui, qual é a solução que o Pedro Marim deu ali, pelo menos no negócio dele, é a solução universal para todos? Talvez não, mas aproveita esse papo aqui que a gente vai aprender muito aqui hoje. Então, pode prosseguir, Pedrão. Não, legal, eu me empolgo porque isso. Eu sou um cara muito Não, é o meu girado, papel aqui. assim. Falar. E, cara, eu gosto muito dessa história de como tudo começou, porque, assim, são características do comportamento empreendedor, né? Sim. Então, assim, cara, o negócio mingou, você não conseguia vender mais nada, as contas continuavam chegando, a gente financiou a máquina, a gente começou a entrar em dívida, você tem que se virar. Claro. O negócio não tá dando certo. Plano B. O que eu sabia fazer? Publicidade. Montei uma agência de publicidade, ele seguiu com a fábrica de bolsa dele e vamos pagar esses boletos com essa atividade principal que a gente tem. Com o que sabia fazer. Com o que sabia fazer. E o negócio foi acontecendo. E realmente lá não conseguimos mais engajar. Então, cara, cada um seguiu um rumo, que lá ficou meio que adormecido. E aí, em determinado momento, cara, pô, eu sentia que, assim, você tem que ter tesão naquilo que você faz, né? Sim. Então, assim, eu me formei naquilo. E aí, cara, mas você sente se você gosta mesmo do negócio ou não, né? Sim. E eu comecei a minguar naquilo no sentimento de, cara, não é esse que eu quero pra minha vida, né? E aí eu lembrei, aquele negócio nunca caiu no esquecimento, né? E a minha esposa, na época, trabalhava comigo, né, na agência. E aí eu falei, vamos reativar, vamos tentar de novo, né? E aí a gente começou a ligar em concessionárias. Esse era o perfil, né? E aí ela pegou o dia e ela ligou numa concessionária, num grupo de concessionárias, lá de Jundiaí. E aí o comprador, né, atendeu o telefone e falou, cara, você vende isso aí? Você não pode vir aqui amanhã?
Peguei o carro e fui lá. E chegando lá, esse cara da concessionária, eles tinham 26 concessionárias. Nossa. E ele comprava daquele mesmo cara, que era muito bom de serviço. E que atrasava atrasava? Nossa! E ele tomava a mesma senhora. fumada. Por quê? Porque Nossa. faz parte da experiência do cliente. E ali era multibandeiras, né? Então, era um grupo é um grupo ainda muito grande de concessionárias. Meu, eu saí de lá no dia seguinte com um baita no pedido de 40 mil reais, Cara isso há 15 do céu. anos atrás. Não, mas daí aí é muito aprendizado. Porque é o seguinte, a gente conversou aqui nos bastidores antes, falei para ele que eu tenho uma outra, além da clínica, eu tenho uma outra empresa com um sócio que ele conhece. Eu falei, pô, o negócio ficou adormecido por um tempo, e é exatamente o que ele estava falando aqui, né? Ficou adormecido por um tempo e agora a coisa está se reativando. Então, assim, imagina, né? Qual seria a principal lição, então, Pedro, que você pode ter aprendido dessa época de deixar a coisa adormecida, cada coisa, sei lá, talvez isso, cada coisa tem seu tempo, eu não sei. Quais foram os aprendizados que você teve aí com essa situação? Vou deixar você falar. Eu acho que, na verdade, você sente quando o negócio é para dar certo. Pode ser que não seja naquele momento por N fatores. Às vezes não é só o negócio, às vezes é você que não está no seu momento, no seu melhor momento de fazer aquilo acontecer. Ou o negócio não está pronto para aquele momento. Então, existem várias coisas. Mas, assim, nunca desistir. Às vezes o negócio não vai dar certo nunca. E você também tem que entender que aquilo lá, aí sim você desiste, né? Mas se você tem aquele ainda fiozinho de esperança, continua. Vai criando outras formas de você fazer aquilo acontecer. Vai se especializando em outras coisas, né? Eu acho que esse é o mais importante. E vai se informando. Hoje em dia é muito fácil você levantar qualquer tipo de informação no mercado. Então, acredito que ainda mais com inteligência artificial, é muito mais fácil você montar um plano de negócios, né? Para qualquer tipo de segmento que você vai fazer. Então, o mais importante de tudo é você montar um plano de negócio. Você vai otimizar em muito tempo, quanto tempo você vai perder se aquilo não der certo. Claro, veio uma crise e o negócio mudou, aí é uma fatalidade, não tem muito o que fazer, mas os aprendizados são muitos, porque acho que a resiliência do empreendedor, acho que ela é uma característica muito importante, porque você vai levar porrada, você vai quebrar, você vai passar dificuldade, mas o quanto você acredita naquilo é o que vai fazer você levantar e continuar de novo, tentar de novo. Você pode dizer que quando ainda é momento de tentar, não é momento de desistir. É o quanto você acreditar ainda que aquilo vai dar certo, é o feeling mesmo, é junto o feeling com estudo de mercado, com alguma coisa assim. Ou se você já não tiver feeling, não adianta nem fazer estudo de mercado. O que você sente a respeito disso? Eu acho que você não pode fazer nada por dinheiro, tá? As coisas têm momentos, têm ondas, e pode ser que algo dê muito dinheiro no começo e depois já vira carne de banana, casca de banana, né? Mas você tem que ter tudo que você puder de informação próxima de você, mas o principal é feeling e acreditar, ter um propósito para aquilo, ou que aquilo lá realmente é o que você acredita que vai mudar a vida das pessoas de alguma forma. Então, você tem que gostar daquilo que você faz. Eu acredito muito nisso, Pedro. Não só de você acreditar e ter aquela sensação viva dentro de você, por mais que aquilo não comporte naquele momento, mas que também aquilo ajude, seja um produto, seja um serviço, que ele ajude uma gama de pessoas, mesmo que sejam específicas, né? E, enfim, mas que realmente tenha uma serventia, um propósito para alguém, né? Que alguém esteja precisando daquilo, né? Exatamente. Eu acredito muito nisso também. E aí o negócio, né? E aí continuando, sim, foi dando tão certo esse negócio depois voltei pulando no carro. Foi um negócio muito legal. Quando você tá no negócio e você fecha uma venda, quem é vendedor tem a venda no sangue, sabe o que é você fechar um baita no pedido, você grita sozinho no carro. E, cara, depois daquilo o negócio foi acontecendo, foi fantástico, assim. Então aí ligava, né, fazendo as vendas e tudo mais, e o negócio foi acontecendo. Isso aí foi quando? Putz, acho que lá para 2012, né, 2012. E aí fomos prospectando outras concessionárias e tudo mais, mas é aquela, nem tudo são flores, né? Então a gente estava ali, né, fazendo o negócio crescer, acontecendo, mas não era ainda satisfatório, né? Tava bom para aquele momento, mas não era satisfatório. E chega no momento que você também tem que fazer a linha lá final e entender se aquele negócio, ele de certa forma é lucrativo, a ponto de você também tocar a sua vida, né? E, cara, foi um negócio muito louco, porque eu tava quase desistindo já. Quase desistindo. Apesar de gostar de fazer tudo aquilo acontecer, né? Você nem só de propósito vive o homem, ainda mais no mundo que a gente vive. Com certeza. Mas eu buscava muito, né, Deus e tudo mais. E eu lembro que
teve um dia, era o último dia do mês de setembro, e aí eu fui num culto de jovens lá da minha igreja, e aí, né, tava lá na frente do altar, né, pedindo uma luz. E, cara, veio um pensamento na minha cabeça, e falou assim, tem um envelope da Local Web na sua pilha de papel, Nossa. que faz uns dias que tá lá. E aí era um voucher de R$200 do Google AdWords. Lembro. Você recebia, exatamente, foi bem no comecinho, né? Que legal. E, cara, era no meio do culto ali, a gente passou o dia inteiro, era um evento de jovens. Meu, eu fiquei com aquilo na cabeça, eu não vi a hora de chegar. Tipo assim, Deus me ilumina. Ah, é? Espera um trovão aí. Foi. E eu sabia que era o último dia do mês e aquilo lá valia dentro do mês. Meu, eu cheguei em casa, né, a empresa era no quintal da casa da minha mãe. Tinha uma pilha de papel, minha pastinha ali, né, mas eu coloquei o envelope lá, eu tinha aberto, né, pra ver que era R$200, mas estava ali. E aí o mês foi acontecendo e foi enchendo de papel, mas ele tava ali. Meu, eu cheguei lá, cacei assim, pô, vale só até hoje, R$200. Olha, eu tinha um exatamente até aquele dia, até aquele caraca. dia. Bicho. Aí eu tinha um sitezinho no WordPress, entrei lá, fiz os códigos que precisava, tava validada a conta. Meu, foi maluco. No dia seguinte, e aí dava uns R$5 por dia, assim, porque você divide por 30 dias, Sim. então dava uns R$4, R$5 por dia. Aí no dia seguinte tocou o telefone. Meu, fantástico. Falei, como assim? Alguém ligou? E era de Parauapebas, no Pará. E o cara fechou um pedido de carteirinha. Pô, fomos lá, produzimos, né? Entrou na linha de pedido. Aí deu uns 2 dias depois, outra pessoa ligou. Porque aí você ia acompanhando no Analytics, né? Vendo a galera acessar seu site. E, meu, o negócio começou a ir. Aí eu falei, cara, R$4 por dia, aí eu antecipei. Eu fiz o duzentão virar 15 dias, né? Pra aumentar ali. Eu só sei que deu lá os 15 dias, acabou. Eu falei, esse negócio é legal, eu joguei mais 50. Aí o negócio foi de novo. E aí acabava o crédito... Cassino, põe ficha. Era fantástico. Aí o crédito acabava, o telefone parava de tocar. Aí ia lá, botava mais 50. Aí o telefone tocava. Aí o negócio acabava, o telefone parava. Minha mãe falava, Pedro, o telefone tá quieto, né? Vê se tem crédito lá no Google. Ele tava lá, não tinha. Aí colocava lá mais 50. Aí o negócio foi aumentando, R$50, R$200, R$500. E aí chegou uma época, sei lá, isso em 2015, a gente tava jogando R$4.000 ali no AdWords, né? Então, começando de um voucher de 200 mais 50, colocar R$4.000 por mês é um baita do anúncio. E, cara, era fantástico mesmo. E aí a gente começou a expandir nível nacional. Naquela época, a gente atendia em torno de 1.100 concessionárias em todo o Brasil. Olha. Era um negócio fantástico. Grupos de concessionárias, né? E aí concentra uma quantidade maior, mas eram muitos clientes. E aí as próprias concessionárias falavam assim, cara, eu tenho o lançamento do novo Corolla, por exemplo. O que mais você tem além da carteirinha? Você tem uma garrafinha? Você tem uma caneta, uma sacola? E aí a gente não tinha mais, cara, oportunidade de mercado. E aí a gente foi abrindo fornecedor, né? E aumentando a nossa gama de produtos. Então a gente conseguia atender um mercado que não era... A gente tinha a sazonalidade do brinde, né? E no mercado que não era sazonal era a fabricação desses itens. Esses itens acompanham a venda do veículo. E aí, cara, foi onde a gente realmente tomou uma expansão violenta. E o mercado de brinde é muito legal, mais que o outro, na verdade. Então a fábrica que era o carro-chefe, ela continuou crescendo, mas o outro foi passando e ele começou a virar o carro-chefe. Então antes era Astor Brindes Automotivos, virou Astor Brindes Corporativos. Tomou essa invertida. E a gente foi crescendo o ano passando. A gente tem uma média de crescimento de 30% ao ano. Foi algo muito legal, assim, ao longo né, uns anos mais, outros menos, mas uma média, né, sim, de uns 30%. Pô, fantástico. Muito legal. Então, um mercado muito legal que as pessoas têm aprendido. E, cara, e aí você perdia. A gente foi adquirindo maquinário. Então, hoje a gente tem máquina de gravação a laser, gravação sublimação, gravação UV, baixo relevo hot stamp. A gente fabrica o couro do zero, né, as carteirinhas do zero. Os outros brindes são importações, a gente personaliza com a marca do cliente, mas a gente faz tudo internamente, né? A gente tem muito controle de qualidade, controle de data de entrega. O cliente tem um evento sábado, se a gente pegar o pedido, a gente vai entregar. Então a gente tem a premissa de não deixar o cliente na mão. Então, cara... Até porque vocês já passaram por isso, o início da sua história foi passando por esse atraso, exatamente, né? Cruzando com esse cara de novo que não entregava de novo, até tentando atender seu cliente ali, e já atendendo o cliente, então você sabe que isso realmente é inadmissível, né? A pessoa... porque no mercado dos brindes, a grande maioria dos clientes é para evento. Então é inadmissível você atrasar. Não faz parte do tipo de uma falha que pode acontecer. Sim. E aí a primeira pergunta que a gente faz quando a gente faz pedido é evento?
a gente tem um cuidado com todos, mas Sim, no evento é no redobrado. evento não dá Não nem pode ter pra... falha. Sim. Então a gente tem um processo muito legal que funciona. E, cara, o negócio foi dando certo. Aí no final de 2021, eu comprei uma outra empresa, né, que era meu fornecedor, e aí ele fazia kits corporativos, né? Então, kits onboarding, né, dentro da caixa, cafeteira italiana, xícara de café. Puxa, a gente começou a tomar uma outra proporção, e isso foi abrindo pra gente umas portas fantásticas, assim. Então, hoje a gente atende muitos clientes, né? A gente teve um crescimento que hoje a Astor Brindes é uma das 100 maiores empresas de brindes do país. Isso que eu ia falar para você, né? A relevância aí da Astor Brindes, porque eu sei que ela tá num patamar entre as 100, então. Entre as 100. Olha. A gente tem um mercado, assim... O mercado de brindes é um mercado pequeno, mas que está em ascensão. Mas nós temos hoje 7.100 empresas de brindes no país. E nós somos uma das 100 maiores. Nós somos a 35ª do estado de São Paulo e a 10ª do interior do estado de São Paulo. Poxa. Então, são feitos bem legais, né? Só compartilhando um case de sucesso. Ano passado nós fizemos os brindes do Rock in Rio. Olha né? só. Ano retrasado do Detal. Nós já atendemos Brastemp, Consul, Embraer. Então, cara, é muito legal. Do Rock in Rio eu lembro que você falou. Né? Meu, é uma baita de uma conquista. Assim, quem nunca... Tipo assim, o sonho da galera é ir no Rock in Rio. A gente conseguiu atender o Rock in Rio. Atender o Rock in Rio. E o que a gente fez lá pros caras é fantástico, porque a gente fez um kit, né? E a gente atendeu o Rock in Rio. E era o desafio, vamos colocar, a proposta, era como o Rock in Rio conseguia fazer uma experiência com os artistas, os caras que subiram no palco. Então a gente fez um kit, né, tecnológico, então era um power bank de bambu com indução e um fone de ouvido de bambu com plástico reciclável. Então todo um apelo ecológico, né? E a ideia era manter a energia perto e a música, a batida alta, né? Então fone de ouvido com power bank. E além da personalização do Rock in Rio, e o nome de cada artista. Nossa. Então tava Ed Sheeran, Akon, sabe? Ivete Sangalo. Que legal. Meu, foi uma baita de uma conquista. A gente ficou muito contente, assim, e, cara, um baita de um case, né? Então mostra que a gente tá fazendo tudo do jeitinho certo, um passinho por dia, com muita humildade, né? E... Por isso que eu cogitei trazer você aqui, né? Você acha? Né? Foi acertado ou não? Aí, ó. muito né? obrigado, Com fiquei muito certeza. contente com o convite. Porque são pessoas que a premissa que eu tenho para trazer as pessoas aqui, não só que eu goste, lógico, mas que tenha uma relevância na área, que tenha tido sucesso, porque quem está assistindo a gente também quer aprender a ter sucesso, quer aprender desde umas pequenas orientações, né? Ou dicas, ou até mesmo coisa que você mesmo nem pode até nem lembrar, mas que você lembrou muito bem do Google, né? Mas muitas vezes essa questão da pessoa que quando ficou adormecido, né? A gente não tinha como bancar, ou a gente não conseguia mais vender, e como é que a gente se reestruturou para fazer isso de novo? Às vezes tem alguém do lado de lá ouvindo a gente e querendo saber, puxa, como é que ele faz, né? De repente, ele pagou as contas então com aquilo que ele sabia fazer, então não vai inventar outra coisa enquanto você, né, tá pequeno, ou de repente não tem como expandir, volta, dá um passo atrás, reduz o seu negócio, enfim. Não sei se é esse bem o conselho. Ou se né? com certeza. Na verdade, você tem que ser metamórfico, é a palavra? Você tem que se adaptar à condição que você tem no momento e o mercado. E o mais importante, passamos um perrengue demais. Todos os anos é um perrengue diferente, né? Mas acho que o principal é você se informar. Como você capta dinheiro de forma barata. Existem linhas do governo muito interessantes. Isso é importante, hein? Porque assim, quem está começando agora, que o cara é um MEI, existe uma linha que chama Banco do Povo. E eu converso com as pessoas, a maioria esmagadora não conhece. E o Banco do Povo, ele tem as suas regrinhas, pode faturar no máximo até 360 mil, mas ele te faz um primeiro empréstimo de 10 mil, aí você paga esse com taxa de juros. Cara, eu lembro que você faz um empréstimo de 10, aí você paga, vira um empréstimo de 12,5, depois de 15 e agora tem de 20. Na época que eu fiz era 5, 10 e 15. Aí a hora que eu cheguei no de 15, olha que louco. É louco, né? Falando pode lógico, que louco, pô. Que loucura, né? A gente emprestou 15 mil para comprar matéria-prima, era pago em 36 vezes. No final do 36º mês, o valor do montante foi R$15.900. Então você fala, cara, que dinheiro de graça. E realmente a proposta do Banco do Povo é essa, você vai, né, ter as regrinhas deles lá. Mas assim, dá para você realmente, né, montar alguma coisinha, comprar uma máquina de costura. A intenção dele, lógico, é para pequeníssimos negócios, né?
mas você pode virar um capital de giro, então é uma linha que você tem disponível. Às vezes comprar um computador, né? Ajeitar a sua sala, alguma coisa, seu escritório. Então, o que eu quero dizer com isso? Informação de linhas de crédito para expandir o seu negócio, né? Informações de pessoas. Eu participo. Em 2009 eu fiz um curso do Sebrae chamado Empretec, um curso fantástico. Sim, fiz também. Que todo mundo faça. Fiz também. É um curso de autoconhecimento, né? Justamente das características, né, do empreendedor. E façam, sem sombra de dúvida, recomendo. Ninguém vai te falar o que acontece lá dentro, né? Porque é justamente cada atividade que te mostra quais são como você reagiria em cada situação. E hoje eu falo, né, contei para algumas pessoas que ano passado caíram fichas de exercícios que eu fiz no Empretec em 2009. Olha. Fala, cara, aquele exercício que eu fiz, aquele resultado, realmente sou eu hoje. Isso é muito legal, mas eu não posso contar, que senão eu estrago essa experiência no Empretec. E lá, quando eu saí, eu fiz o Empretec junto com uma pessoa, o Oswaldinho, que ele participava do NJE, que é o Núcleo de Jovens Empreendedores do Ciesp. E ele falou, cara, vem comigo aqui, eu quero te apresentar um lugar que eu frequento. E não são todas as cidades que tem, depende de onde tem o Ciesp, né, e é estado de São Paulo, então o pessoal de todo o Brasil está vendo, né, precisa se informar. Mas vamos chamar de um local de autoajuda para os empresários e empreendedores. E você então, sempre participou, né, Pedro? Desde de grupos, né? Sim. De grupos que tinham uma formatação voltadas para isso, para o empreendedorismo, pessoas que sempre se ajudavam. Eu lembro que você falou essa questão dos bancos de crédito, uma vez que a gente foi no seu grupo de BNI lá de Americana, né? E inclusive um abraço para todo mundo aí de Americana, do Magnum, né? Tá? Isso aí. E então eu lembro que no final o pessoal ficava conversando sobre ideias muito abertas, né? Então essa é a intenção desse papo também, e não só de finanças, de como arrecadar, de como buscar no mercado outras soluções. Então acho muito legal você sempre, desde muito cedo, né, indo atrás disso. Então, poxa, eu já te conheço pelo menos aí há uns 9, 10 anos pelo menos, né? Por aí. E a gente faz negócio, enfim, também sou cliente da Astor. Então, por isso que eu te falo, né? Você sempre está engajado nesses meios e buscando essas soluções. Então, acho fantástico isso. Acho que isso é uma coisa que a gente pode falar para as pessoas também, né? Um conselho desses, né? Com certeza. Se colocar em entidades de classe que forneçam aí essa formatação de soluções, né? Vamos dizer assim. O empresário, ele é muito solitário. O empreendedor, o empresário. Então, às vezes você tem o seu círculo de amizades e esses amigos, né? Claro, se você conhecer eles depois, pode ser que todos eles sejam empresários. Mas na grande maioria não é. Então, às vezes você é a pessoa que se destaca do seu círculo de amigos, né? E você não tem muito com quem trocar ideia. Porque você precisa conversar com quem também está vivendo a mesma coisa, o mesmo momento que você. Então, algo que eu gostei muito dentro do NJE era isso, a galera trocava ideia. E você achava gente de muito mais idade, experiência, empresa, cara que já vendeu empresa, que já comprou empresa, cara que tem 200 funcionários. Que quebrou. E quebrou. E aí, o que era o legal disso? Cara, tô passando por tal dificuldade na minha empresa. Putz, aí já passei. Como você resolveu? E ele te mostra o caminho das pedras. Entendeu? Fala, cara, ó, esse caminho que você tá indo, você vai chegar lá, mas vai demorar. Faz isso aqui, isso aqui, isso aqui. Meu, você encurta muito. Então, esse tipo de ajuda, ele é muito valioso, isso não tem preço, entendeu? E é se conectar com pessoas, né? Então, por isso que eu falo, o empreendedor é muito solitário, e você encontrar grupos que tá todo mundo assim, no mesmo desafio e tudo mais, a troca é muito rica, sabe? E N outras coisas. Então, você vai conversar, às vezes, a primeira vez você vai falar de investimento com essa galera, você vai falar de como você contrata bem uma pessoa, de como... por exemplo, a gente, né, tem um quadro lá que é muito legal, que é as dores do cotidiano dos empreendedores. Pô, quem nunca, né, tem na empresa que os colaboradores não têm aquele problema de sumir a marmita do outro colaborador na geladeira, lá no refeitório, ou pegar alguma coisa. É um BO que você tem que resolver na empresa. E aí? Como que cada um já passou por isso? Chatíssimo, né, cara? Pô, você joga lá... Quem será que foi? Né? E aí essa galera te ajuda. Fala, cara, dentro da lei você pode fazer isso, isso e isso. Ó, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, tal. Então, esse tipo de coisa. Então, todo dia a gente encontra alguns desafios, ou uma vez por semana, ou uma vez por mês. Então, é muito legal você levantar esse tipo de informação. Ótimo. E citando tudo isso, né, no que a gente está falando, e acho que as pessoas estão
que estão ouvindo a gente aqui, está sendo muito esclarecedor. O quanto você acredita que o brinde corporativo, né, eu tenho minha opinião, né, mas queria ouvir a sua, depois fala a minha também, o quanto ele compõe ali o branding, a marca daquela empresa, o quanto ele ajuda a compor a marca daquela empresa, de alguma forma. O brinde hoje tem feito cada vez mais parte, né, da empresa, da vida das pessoas, né? Então hoje está muito em alta o kit onboarding, que é assim, cara, contratei um colaborador novo, vai ganhar uma mochila, um cordão de crachá, um mousepad, Olha. sabe, um apoio de pulso para teclado e assim por diante. Então, como está muito em alta essa questão, as pessoas têm investido, né, e isso ajuda a contemplar. E esse investimento, as empresas, na verdade assim, o que a gente mais gosta de fazer é pegar empresas que nunca investiram em brindes e mostrar para ela o quanto isso ajuda em retenção, tanto de clientes quanto de colaboradores, tá? Então hoje, você fazer um trabalho de endomarketing com os seus colaboradores, presenteando eles em datas comemorativas, em ocasiões especiais, em, por exemplo, anos de empresa, Dia das Mães, Dia dos Pais, final de ano, sabe, um aniversário. Tudo isso ajuda hoje essa nova geração, ajuda as empresas na retenção dessa galera da nova geração. Porque hoje essa galera ela tem procurado também propósito, né? Então algo que faz ela trocar de uma empresa para outra, às vezes não é nem o salário, ela troca de empresa para ganhar menos, mas que a outra empresa tem um carinho com o colaborador. Então, assim, uma empresa que tem uma comunicação muito legal em tudo que ela faz, ela entrega brindes e produtos interessantes para o dia a dia das pessoas. Ela pensa nos seus clientes, também faz o brinde, pensa em coisas úteis para o dia a dia, o cara sempre vai estar lembrando daquela empresa, por uma osmose. Às vezes está na mesa dele, às vezes está na casa dele, né? Às vezes ele faz uma tábua de petisco, vai receber um casal de amigos e ele conta a história de como ele ganhou aquilo. E não é também somente o brinde, né? É a entrega, é como você faz também, né? Tudo isso. Então, assim, as pessoas hoje são marcadas por experiências. Entendeu? Então a entrega é uma experiência, o produto é uma experiência, o como sua marca envolve aquilo e comunica com os produtos, sua marca também tem que estar comunicando o que você está entregando, não pode ser algo totalmente desconexo. Então o brinde ele realmente ele fecha o ciclo de brand, de comunicação de uma empresa, tanto para com os clientes externos quanto para os colaboradores da parte interna. Eu penso exatamente assim, até por isso quando a gente tem, já está na cultura da empresa, e eu acho que é uma coisa interessante isso, o empresário ele precisa se abrir, né, abrir a sua mente, expandir sua mente para implantar a sua cultura. Se ele não implantou, já vejo que já é tarde, mas ainda há tempo de implantar uma cultura, né, onde existem os pedestais, né, os pilares da cultura, né, na nossa, por exemplo, o desenvolvimento constante, né, com tecnologia principalmente. A gente gosta muito disso, eu estou sempre me reinventando, né, quando lançou robô e IA, que parece humanizado, já fui um dos primeiros, né, desde o ano passado a gente já tem isso, né, depois tenta falar lá na clínica com a gente para você ver como é que é o atendimento da Maju, que é a nossa assistente virtual, também é legal. Então, assim, eu gosto de me inovar, é o acolhimento ao cliente. E aí você falou do endomarketing, eu falo muito isso. Quem que é o nosso cliente? Ah, é o nosso paciente ali. Não, o nosso paciente ali é o cliente externo. Agora, meu cliente interno são as pessoas que trabalham lá. É o colaborador, é o estagiário, são todas as pessoas ali. Então é o endomarketing porque ele é um colaborador e ele além do colaborador, ele é meu cliente e eu sou cliente dele. Então a gente tem ali até um dia, né, que é o dia T, que é o dia de todos, que são as quartas-feiras, que a gente cuida de todos, eu dou treinamento de artes marciais. Então, quer dizer, com isso, né, um brinde que vem, e aí, como eu gosto de tecnologia, eu gosto dos brindes tecnológicos, né, de porta celular, de tudo isso. Então, power bank. Então, a pessoa, né, ela vê realmente aquilo acontecendo. Não é só um blá, blá, blá. Realmente funciona. E eu também vejo que isso ajuda a compor a marca. Muitas vezes ajudou a compor a Clínica Sabe. Só tem uma vez que a Astor Brindes errou, hein? Só tem uma vez que a Astor Brindes errou. Mas ela errou para mais, ela me deu mais brindes do que eu pedi, né? Então, olha que legal, né? É o over delivery, né? É o over delivery. Então, foi a única vez que a Astor Brindes errou e adorei que ela errou, né? Porque, lógico, é de propósito, ele faz isso e ele fala assim, olha, tem um pouco mais de brindes aí. E então isso é muito bom, Pedro.
Bom, estamos chegando no final, não sei o que Mas acontece, já estamos a mais de 50 minutos aqui. E eu queria saber, tem alguma pergunta para mim, Pedro? Se não tiver, não tem problema, né? Mas vamos fazer uma dinâmica aqui daqui a pouquinho. Então, se você que está aqui não curtiu, não compartilhou, não se inscreveu, já se inscreva, curta e compartilhe, porque você vê, né? Muita gente que quer empreender, seja da área da saúde ou não, precisa ouvir esse papo, né? Esse papo de company brand. Vamos lá, Pedrinho. Tem um negócio que faz muito sentido e eu adorei quando eu ouvi de você, e hoje é o seu slogan, né? Mas eu acho que faz muito sentido e a gente, às vezes, como ser humano, acaba não percebendo, né? E é aquela falha que você tem todos os dias. Aí, quando, né, você mostrou para mim esse slogan, né? É o fim das dores de estimação. Queria que você contasse mais, né, assim, o que é uma dor de estimação? Como as pessoas, às vezes, não caem a ficha. Ela tem aquela dor todos os dias, mas não cai a ficha que é uma dor de estimação que acompanha ela toda a vida. Antes de explicar, eu quero falar o seguinte. Um dia eu estava indo numa das últimas vezes que eu fui, antes da pandemia, no BN Magnum, estava chegando e você estava acabando de falar do meu slogan. E eu falei assim, pô, não acredito, ele tá falando do meu slogan, aí ele olhou para mim, ó, olha o Dr. Mário ali, ó, chegou ali, ó. Aí todo mundo olhou para mim e falou, peraí, o que aconteceu, né? Cheguei atrasado e tal, e realmente nesse dia eu tive um problema ali, mas eu vi que você estava falando da dor de estimação, e realmente, né? Obrigado por ter salientado. E geralmente são dores que a pessoa leva, parece que é dor por esporte, né? As pessoas até disputam isso, falam assim, não, mas uma dorzinha é normal. E a gente erroneamente, né, acha que uma dor é normal. Uma dor é um sinal de que o organismo, algo não está acontecendo, né, nos conformes ali no organismo. Ele está te avisando, olha, algo não está bom. E a gente se acostuma, porque o cérebro tem grande capacidade de adaptação. E você se acostuma com uma dorzinha de 0 a 10, numa escala de 0 a 10, 10 é a dor que a pessoa não dorme, não consegue dormir. Mas às vezes uma dor 3, que é menos da metade, 30% dessa dor, aquilo começa, a pessoa começa a se acostumar e muitas vezes gera até disputa em happy hour. Ah, mas a sua dor não é nada, a minha aqui é que é boa. E acha bonito falar isso, sabe? Então a dor de estimação é uma coisa engraçada, mas a graça acaba quando a pessoa fala, puxa, peraí, eu devia estar me acostumando em fazer personal branding, company branding, a pegar, sabe, a contratar uma equipe, um colaborador a mais, ou sei lá, até um carro bom, eu devia estar me acostumando a isso, não é uma coisa ruim, né? Então, sarcasticamente a gente coloca isso com o fim das dores de estimação, o pessoal às vezes não entende isso, né? E justamente fala, poxa, até quando você vai ter dores de estimação, né? Não tá certo isso. Exatamente. Então, foi mais ou menos isso. Muito Respondido? legal. Com certeza. Porque é um negócio, às vezes você faz assim, ó, seu ombro sempre faz clec, clec, clec. Isso aí a vida inteira. Cara, isso é algo que tá te acompanhando e tá errado. Não é pra fazer clec, clec. O outro faz. Se é só um que faz, você tem que... E às vezes a gente fica cego. É isso que eu falo da ficha cair. Isso é uma dor de estimação, mas às vezes a gente nem percebe. E às vezes ela não tá doendo, mas é algo que tá errado. Exatamente. Né? Então, às vezes, a ficha cai e fala, pô, isso aqui é uma dor de estimação. E quando a pessoa vai lá na clínica, a gente explica que existe são fases do tratamento. E que a última fase, né, se tudo der certo, a fase número 6, é a fase que ela faz a prevenção. Vai lá 3, 4 vezes no ano, 6 vezes no ano. Quer dizer, uma sessão a cada 2 meses não é nada. Para a pessoa nunca mais ter problema nenhum, né, a não ser que tenha um acidente. E aí muitas vezes eu falo, não, mas eu quero parar de vir. Não, mas você para de ir ao dentista, imagina, ou então você espera ficar sem os dentes para ir no dentista? Não, você vai todo ano. Então a gente precisa desse aculturamento, que é bom para a gente precisa, né, saber o que é o melhor para a gente. Pedro, passa para a gente as suas redes sociais e a gente vai fazer uma dinâmica aqui para logo a gente ir para os finalmente. Boa, aqui. fechou. Então, nosso site, www.astorbrindes.com.br. Instagram também, né, @astorbrindes. E nosso e-mail comercial, @astorbrindes.com.br. Astor Brindes, você não tem erro, né? Astor Brindes para todo lado. Perfeito. Vamos fazer um exercício do Doutor Estranho aqui, uma Vamos dinâmica. lá. Coloca a mão aqui, sem olhar, assim, ó. Opa, vai morder a mão aqui, ó. Isso, garoto. Aí, pirâmide. Rapaz, o que vem esse triângulo, essa pirâmide aí, né? O que te vem em mente com isso? O que você lembra disso? Te vem alguma coisa em mente? Cara, a gente tem que ter sempre um pilar principal na nossa vida, né? Depois ir dando valores para as outras coisas, né? Então a gente tem que ter Deus em primeiro lugar na nossa vida. Depois a família, né? Esposa, filhos. Depois a sua família, mães, pais, irmãos. Depois amigos.
e pessoas e assim por diante. Então, a gente tem que focar, né? Independente de quem acredita ou não acredita, mas alguma coisa te criou, né? E a partir disso, depois, as outras coisas você vai resolvendo. Então, prioridades na vida, né? Pirâmide te remete a, então, a prioridades na vida ou o que te veio em mente? Por que você lembrou de... Porque acho que a gente parte de um ponto principal, né? E depois você vai dando valores para as Que é o outras. em cima? Exatamente. Que legal. O triângulo de Maslow lá, Isso, as exatamente. necessidades, é isso? Exatamente, Então eu exatamente. entendi. Mas Show é de isso. É bola, o que vem cara. na minha mente. Show de bola. E agora sim, Pedro, a gente às vezes publica ali nas redes sociais e tal, às vezes a pessoa, não é todo mundo para quem o algoritmo entrega, né? Se você tiver aqui um canal maior, e a gente está crescendo cada vez mais, e quando essa pessoa escutar, né, o que o Pedro Marinho vai falar agora, puxa, Pedro, você estava lá no Sabacast, aquela mensagem final mexeu comigo, né? O que você falaria para essa pessoa fazer e agir para que amanhã ela realmente possa colocar uma mão na massa? O que seria? O que seria a mensagem principal do Pedro Marinho hoje? Não fique na sua zona de conforto. Se provoque todos os dias. Se as coisas começarem a perder o sentido, então você está entrando numa zona de conforto. Eu acho que esse é um conselho muito legal, né? Enquanto você não está estudando ou crescendo, você está morrendo. A gente tem que tirar a bunda da cadeira, né? Às vezes a gente passa por essas fases na vida, né? E às vezes você vai ver, você perdeu um mês, 6 meses, um ano. Geralmente, quando você entende que estava na zona de conforto, já passou mais de um ano. Então, acho que isso é muito legal, a gente se dá um chacoalhão, né? Então, é aquela que as pessoas falam também, né? Que você é a média das 5 pessoas que você convive, né? Então, se você é a pessoa mais inteligente da sala, não é para menosprezar quem seguiu com você, mas está na hora de você pular de grupo, né? E entrar num grupo que você talvez seja a pessoa a menos esperta daquele grupo para você crescer com elas. Então, isso é sair de uma zona de conforto. É por isso que eu chamo essas pessoas para eu realmente chamar pessoas mais inteligentes aqui, porque as pílulas de sabedoria são essas pessoas que trazem, né? Pedro, muito obrigado. Eu que agradeço, Um Marão. grande abraço e pessoal, fique com mais esse Sabacast e até o próximo. Até mais. Tchau, tchau. Ó.